Bem, boa noite, Maurício. Com relação, prazer em ouvir mais uma vez, um jogo que o resultado foi muito importante, o time precisava, depois daquela derrota para o Santos, era muito importante porque você vê os adversários de baixo, apesar de haver uma distância até considerada, mas tudo passa na cabeça de todos, nossa, de vocês, do torcedor, enfim, era muito importante essa vitória. Ela veio. Eu tenho duas colocações para você. Primeiro, se ela poderia ser menos sofrida do que foi, porque ela estava praticamente garantida nos primeiros 45 minutos. E até que ponto a contusão do Ramírez atrapalhou e fez com que esse sofrimento fosse maior? Bom, boa noite, Silvio, boa noite a todos. Primeiro ponto em relação ao que você falou, né, da distância, dos adversários, enfim, sempre é uma sombra, um fantasma que aparece. E é muito difícil, nesses momentos de adversidade, você conseguir manter as suas convicções, e é fundamental que isso seja feito, né? Porque começam a aparecer esses temores, sentimentos de insegurança, e acho que esse é o maior desafio nesse momento, em qualquer equipe ou grupo, para o treinador, né? Em especial com os jogadores jovens. E eu acho que eles tiveram uma postura muito boa durante a semana, nos trabalhos, e a maneira também como entraram e encararam o jogo. Acho que foi uma postura muito positiva. Então, é uma equipe que, mesmo vindo de dois resultados ruins, adversos, não se escondeu, pelo contrário, entrou sendo agressiva, procurou agredir o adversário, impor o seu jogo. Sem dúvida nenhuma, eu gostaria que tivesse sido menos sofrida. Toda vez que acontece isso, eu sinto que envelheço alguns meses a mais rápido do que deveria. A gente conversou no intervalo que o 3-0 tinha sido muito bom, que a postura no primeiro tempo tinha sido muito boa, mas que a gente não podia dar o jogo por ganho, né? A lesão do Ramírez, em especial, eu fico chateado, porque primeiro que o Popó, quase que na saída do túnel para o segundo tempo, falou que talvez estivesse com incômodo na posterior, mas já estava na saída, ele disse que queria tentar. E aí, por isso que eu acabei trocando com 3, 4 minutos ali, porque eu vi a hora que ele deu um drible que ele se segurou, e o meu receio é que a lesão fosse maior do que algo contornável, né? E aí acaba que eu, não tendo a possibilidade de fazer a troca no intervalo, perco uma parada pela troca do Popó. E depois o Ramírez sinalizou para trocar. E eu chamei um jogador, ia entrar o Novaes, só que eu lembrei que já ia ser a segunda parada e eu ia fazer só mais uma troca. Eu ia ficar só com uma parada antes, praticamente, ali dos 10, 15 minutos. E aí eu mandei chamar o Johan por conta disso, até por característica. E aí, nesses 2, 3 minutos que demorou a mais, o Ramírez deu o pique. Enfim, estou torcendo para que não seja nada mais grave, mas fico chateado com a situação. Eu acho que mais do que a ausência, e o Ramírez vinha fazendo um grande jogo, dei os parabéns a ele, mais do que a ausência dele, eu acho que a gente, mais uma vez, se desconectou, desconcentrou em alguns momentos e acabou pagando caro por isso, né? Eu acho que o gol do Vitor Bueno não é nenhum gol que a gente pode dizer um erro claro de posicionamento de defesa, ele chuta de longe, mas o fato da gente não ter ninguém próximo e pressionar a bola, a gente está dando essa possibilidade a ele. E ali, naquele momento, volta todos esses sentimentos que eu te disse. Você tem 3-0, você toma 3-2, vem um monstro atrás de você. E eu acho que a gente soube se comportar bem, soube sofrer, conseguiu fazer o 4º gol no final. Então, acho que é um jogo que, além de um resultado muito importante para a gente, é uma experiência gigantesca para quem está numa fase de desenvolvimento e de amadurecimento. Barbieri, boa noite, Eberson. Até em cima do que você colocou agora, eu tenho uma dúvida e queria saber se você poderia me esclarecer. Se você analisar o segundo tempo contra o Santos, o primeiro tempo foi muito bom, hoje o primeiro tempo muito bom, e como contra o Santos o time caiu no segundo tempo. Isso é o quê? Falta de atenção das peças que muitas vezes estão dentro do campo, quando teve principalmente essa modificação do Ramírez, ou jogadores que têm entrado têm feito com que o rendimento caia no segundo tempo em função do que se faz necessário trocar. E eu queria te perguntar também, pode ser para muitos algo normal, mas a gente sentiu um abraço muito sincero do Luan Cândido em você, ele já saiu direto da comemoração e foi te abraçar. Acho que tudo que passou depois do último jogo, queria que você falasse sobre isso também. Tá, boa noite, Eberson.
Eu acho que são situações parecidas, mas um pouco distintas, a questão do segundo tempo, porque eu acho que no jogo do Santos, até efetivamente sair o gol, a gente estava fazendo um bom jogo. Tanto é que um pouco antes do Santos fazer o gol, o Lucas Evangelista tinha dado uma bicicleta na entrada da área, o estádio até tinha crescido, e depois, num erro, a gente tomou um gol de contra-ataque, né? E aí sim eu concordo com você, eu acho que depois daquele gol a gente se desorganizou demais. Eu também tentei fazer algumas mudanças fora do convencional, eu acho que a equipe se desorganizou em função disso e a gente não conseguiu se encontrar mais. Eu acho que, depois das trocas, eu acho que faltou para a gente talvez um pouco de maturidade nesse jogo agora do Atlético em especial, porque a gente em dado momento abriu mão demais do jogo. Começou a só se defender e transferir a bola e não tentar ficar com ela, não tentar criar situações melhores. Eu acho talvez tenha a ver um pouco com o cansaço, tenha a ver com um pouco com o componente emocional, com a intensidade que a gente imprimiu no primeiro tempo e depois que a adrenalina vai se normalizando, talvez vai aparecendo um pouco mais. Tem a ver também um pouco com a característica, não em especial desse jogo, mas das trocas. Às vezes eu tenho que colocar no lugar de um jogador jovem outro jogador jovem, e aí a maturidade às vezes tem um peso importante nisso. Tanto é que conversei bastante com o Maldonado, por exemplo. Um dado momento eu senti o Aderlan muito cansado, assim, já esgotado do jogo. E o Di já vem treinando com a gente, mas é um menino do sub-20. É difícil você colocar ele numa situação de 3 contra 2, você tem que levar, são decisões que o treinador tem que ponderar ali. Em relação ao Luan, foi um abraço sincero, porque eu dei um puxão de orelha nele depois do que aconteceu. Eu acho que mais do que isso, assim, acho que as pessoas não sabem, ele sabe, poucas pessoas sabem, que quando eu cheguei no clube, a situação do Luan era muito difícil. Então, quando eu chego no clube, o Luan estava, para não dizer com os 2 pés, estava com 1,5 pé fora do clube, por diversas questões, por diversas razões, e eu conversei com ele muito, e aí ele, enfim, se encaixou, as coisas aconteceram, eu até treinei ele em outras posições para tentar explorar o potencial todo dele. Depois aconteceu uma série de lesões, no caso era do Edmar, do Everson, ele teve oportunidade, foi entrando e cresceu. Então eu acho que mais do que um abraço em função do que aconteceu no último jogo, foi um abraço de reconhecimento por tudo que a gente construiu junto, porque eu não fiz nada sozinho, né? E acho que fico feliz com o abraço e principalmente com os 2 gols. Boa noite, Barbieri. Hoje deu para ver a sua equipe aproveitando bem as qualidades que tem, tanto individualmente como coletivamente. No primeiro gol dá para ver 8 jogadores no último setor ali, na hora que vocês recuperam a bola 2 vezes, né, porque a bola vai e volta. Então eu queria que você falasse sobre as escolhas que você fez para o meio de campo, que hoje você foi com o Eric Ramírez, Jadson e Raul, até por escolha, porque o Evangelista não podia jogar, mas é um time mais, entre aspas, defensivo do que Raul, Evangelista e Johan, que você usou outras vezes. Mas isso ajudou você a defender melhor a sua equipe depois que vocês fizeram 1-0 e depois acionar rápido o ataque. O Arthur fez um bom jogo também. Você pensa em usar mais vezes o meio de campo, entre aspas, mais defensivo, para poder acionar melhor os contra-ataques e ganhar mais segundas bolas, assim, nessas condições? Bom, boa noite. Não, eu concordo com você, eu só trocaria a palavra mais defensivo por mais impositivo, né? É um meio-campo mais agressivo, mais brigador, que consegue disputar melhor, consegue ser mais encorpado e com isso aumenta a agressividade. Eu acho que já tinha, na verdade, de uma certa maneira, feito isso no último jogo. A diferença foi o Jadson no lugar do Evangelista, né? E aí soltei um pouco mais o Raul, mas o Ramírez já tinha entrado com essa função de ajudar a recompor, mas também ser um homem de chegar mais na frente. E eu acho que, volto a dizer, até a gente sofreu o gol, eu achei que muitos aspectos tinham caminhado bem, tinham evoluído bem. Eu não queria mexer muito nisso, até porque o Johan praticamente só treinou os últimos dias da semana comigo, ele estava fazendo um trabalho separado em função da virose. Então eu não tinha a segurança de que o Johan, começando de início, fosse conseguir suportar, né? Então a ideia foi realmente essa, entrar com um meio campo mais impositivo, que tivesse mais força, que de repente desse mais sustentação também para uma defesa
que jogou poucas vezes juntos, e uma defesa bastante jovem. Eu achei que se eu conseguisse fortalecer esse meio campo, eu conseguiria ajudar a defesa a ficar um pouco menos exposta, né? Então a ideia foi essa. Eu acho que é uma possibilidade de manter, sim, mas volto a dizer, ainda vou analisar, ver com calma, vamos ver como o Johan vai se comportar agora. Jogando esses minutos finais aí, fez praticamente um tempo inteiro, saiu no final mais para ganhar tempo, para a entrada do Natan ali, a gente já estava com o jogo definido, mas pode ser uma possibilidade de manter, sim. Boa noite, Barbieri, Ana, do Bragança em Pauta. A gente sabe que para essa partida tinha vários elementos, né? A derrota o ano passado na Sul-Americana, o fato do Atlético estar numa Libertadores e a vontade dos atletas, né, de repente vencerem uma equipe que está na final da Libertadores. Essa vitória é fundamental para a confiança dos atletas para essas rodadas finais, e é esse espírito que eles começaram a partida de hoje que você espera deles para os próximos jogos? Boa noite, Ana. Eu acho que sim, eu acho que todos esses componentes que você citou eles estavam presentes, mas eu acho que até em função do momento que a gente vive, dos últimos resultados, a gente falou pouco dessa questão, eu pelo menos falei com os jogadores pouco sobre essa questão de uma revanche em função da final e tudo mais, né? Eu acho que era mais o desejo mesmo de conquistar a vitória a qualquer custo, de qualquer maneira, do jeito que fosse possível, né? E eu acho que ela veio, volto a dizer, eu gostei muito do comportamento deles, da atitude, da disposição, que eu não acho que tenha faltado contra o Santos, principalmente antes do gol, como a gente falou muitas vezes. Eu acho que faltou um equilíbrio maior lá, e aqui também, em função dos 2 gols, tem coisas a ajustar, né? Mas, sem dúvida nenhuma, uma vitória contra uma equipe que está numa final de Libertadores traz confiança, traz serenidade para a gente conseguir seguir até o final do ano. Eu acho que mais importante do que isso é ficar o recado, assim como foi, por exemplo, o jogo do Inter, que era o vice naquela etapa que a gente enfrentou e que foi um jogo igual, ficar o recado de que a distância que existe na tabela não é efetivamente a distância entre as equipes, né? É claro que a gente errou demais para estar na situação que está, e ninguém está se eximindo dessa responsabilidade. Mas quando a gente faz jogos desse nível contra equipes desse nível, é preciso que fique claro isso. A distância não é tão grande e a gente está pagando o preço dos erros que cometeu, e a ideia é que a gente possa cometer cada vez menos, tentar se distanciar de baixo e se aproximar de cima. Barbieri, boa noite, Angelito. O que foi preponderante para a vitória de hoje? Foi muita conversa, muito treino, eu sei que os 2 aliados, mas devido ao que vem acontecendo, como está sendo a semana cheia do Bragantino? E já pensando na partida contra o Botafogo, como é que está a situação do Alejandro? Já pode contar com ele? Léo Ortiz, não é? E uma última questão, se me permite, por favor, o que se pretende a partir de agora? Uma vaga na Sul-Americana já estaria garantida com essa maneira de raciocínio seu? Boa noite, Angelito. Eu acho que o preponderante foi a maneira como os jogadores souberam se sobressair em função de toda a circunstância e a atitude com que eles encararam o jogo. Acho que isso foi determinante. Por mais que a gente tenha tido uma semana cheia de trabalho, como a gente jogou segunda-feira, terça e quarta-feira praticamente são dias em que a gente ainda está recuperando os jogadores, né? E aí, quinta-feira, você já está a 48 horas do jogo, você não consegue fazer uma carga muito alta, porque você também não pode chegar cansado, sexta-feira é véspera. Então, teve muita conversa, alguns ajustes dentro do que foi possível. Volto a dizer, tentar manter aquilo que a gente tinha feito de bom no último jogo e tentar melhorar em alguns aspectos. Eu acho que, volto a dizer, o determinante foi a maneira e a postura com que eles encararam o jogo. Em relação, antes da posição final, você perguntou sobre... as voltas, né? Isso, desculpa. Não tenho posição oficial ainda, o Alejandro segue num trabalho de transição, já em campo, mas eu não tenho a resposta de que ele possa estar à disposição na quarta-feira ainda. O Léo também não, segue trabalhando ainda. O Léo já vem fazendo muitos trabalhos físicos, mas a última informação que eu tenho é que ele ainda tinha alguns incômodos. A expectativa é que isso passando ele possa voltar a estar atuando junto com a gente. Em relação à classificação, difícil dizer. E
não vou dizer engraçado, mas vou dizer um paradoxo, porque no final do jogo aqui, a sensação era de, pelo amor de Deus, só não caia, né? E aí a gente ganha um jogo, aí já volta, né? Falar disso, daquilo, não sei. Eu acho que a gente tem que ir jogo a jogo. Eu acho que o jogo que a gente fez hoje nos dá força e confiança de que a gente consegue fazer bons jogos contra qualquer equipe. E é isso que a gente vai fazer na quarta-feira, em frente ao Botafogo, e tentar pontuar, tentar chegar o mais longe possível. Maurício, 2 colocações para fechar da minha parte. Primeiro, em relação a Carlos Eduardo, porque o torcedor, não vamos falar de novo aqui do torcedor, mas o torcedor ele já tem alguns rótulos, e às vezes isso até atrapalha o rótulo, porque hoje, até durante a transmissão, eu diria, me chamou a atenção a entrega do Carlos Eduardo para a equipe. Ele pode não ter aparecido tanto tecnicamente, não fez o gol decisivo, mas teve momentos que ele estava cobrindo o Aderlan lá atrás, marcando, ajudando, parece que encarou o espírito, que é o espírito que o torcedor do Bragantino gosta, de guerreiro, de lutador, de brigador. Então, eu queria que você falasse a respeito do Carlos Eduardo, mais uma vez, como tem sido o dia a dia, o trabalho com o Carlos Eduardo ao longo da semana. E, se você me permite, eu sei que é chato entrar na questão de renovação de contrato, volta e meia, esse assunto vem após os jogos, seja com vitória, seja com derrota, mas o Paulo Vinícius Coelho trouxe uma informação essa semana no Sport TV, eu não sei se é verdadeira ou não, nada melhor do que você para esclarecer, de que a direção do clube entrou em contato com um possível staff da tua parte e que não houve retorno, disse que agora não era o momento de conversar, e isso teria aborrecido a direção do clube, coisa do tipo. Você acompanhou isso, está sabendo? Aconteceu realmente alguma coisa nesse sentido? Bom, Silvio, primeiro em relação ao Carlos, é um jogador que tem se dedicado bastante, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que você viu dentro de campo hoje no jogo tem sido reflexo do que ele tem feito nos treinos. Demorou mais tempo do que a gente gostaria. Eu lembro que na oportunidade da vinda dele eu disse que era um jogador que a gente deveria recuperar, porque ele não vinha de boas temporadas passadas, e eu me sinto muito seguro para falar isso, porque eu conversei isso com ele no telefone antes dele vir, conversei na chegada dele, e quando ele chegou ele acabou tendo uma sequência de lesões que meio que comprovam isso, ou exemplificam o que eu estou falando, que era um jogador sem ritmo, sem treinabilidade, que a gente fala, né? Durante muito tempo, e vem crescendo no decorrer da temporada. Em relação à postura do torcedor, volto a dizer, tem direito de se manifestar, enfim, colocar para fora aquilo que sente, mas aí vale não só o Carlos Eduardo, vale o sorriso também, que foi muito importante para a gente nos primeiros gols, e muitas vezes talvez não consiga ter toda a plasticidade que o torcedor quer e espera naquele momento, mas contribui com outras coisas, foi fundamental hoje. Como o Luan, que da última vez saiu vaiado e errou, e com razão, e a gente puxou a orelha, mas hoje fez 2 gols, ajudou a gente. Eu volto a dizer, eu entendo a insatisfação, entendo o sentimento, mas gostaria que o torcedor entendesse que, num momento de dificuldade, apoiar, gritar e nos incentivar torna a gente ainda mais forte, né? E que, se a gente conseguir criar esse ambiente de sinergia e coesão entre todos, todo mundo vai ganhar. Ganha o torcedor, ganha o time, os resultados têm maior probabilidade de aparecer e assim por diante. Em relação à colocação da renovação, eu acho que o que o Paulo falou, e eu respeito muito ele como profissional, mas, com todo respeito, eu fiquei incomodado porque ele tem meu número, ele podia ter me ligado e perguntado para mim o que ele acha que aconteceu, e não foi isso. Então, o que ele falou não é mentira, mas não é a absoluta verdade das coisas, né? Eu acho que a direção já se manifestou, já disse que a gente vai conversar ao final do campeonato, é isso que está decidido. Volto a dizer, a minha postura vai ser a mesma até o final. A gente conversou em alguns momentos, sim, mas a coisa não andou. Por diversas razões, não estou nem levando para lá nem para cá. E no final a gente conversa sem problema nenhum. Já manifestei muitas vezes o meu interesse de permanecer, porque eu acredito no clube, porque eu acredito nas coisas. A minha família se adaptou muito bem a Bragança, considero já a minha esposa e os meus filhos cidadãos bragantinos. Não vou dizer a mim, porque eu sou cidadão do mundo, como treinador, posso estar em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Mas esse é um tema que a gente conversa ao fim do campeonato. Queria 2 questões, Barbieri, especificamente sobre os jogadores. Sei que você gosta de falar mais do macro, da equipe como um todo, mas
Eu não tenho uma diferença hoje do posicionamento do Popó em relação ao último jogo contra o Santos. Contra o Santos ele tentou fazer alguns giros, sair muito na diagonal, e hoje me parece que ele fez muito mais o simples e funcionou muito mais. Qual foi o trabalho no espaço curto com ele? E como você disse ontem na entrevista coletiva, ele cheira a gol mesmo, são 6 jogos, 3 gols. E queria te perguntar sobre o Kevin, porque com a ausência do Léo e com o Léo Realp, acho que teve muita dificuldade o time, principalmente para fazer a saída nas partidas que o Léo atuou como titular. E eu noto que ele tem muita facilidade para romper linha e abrir espaço. Como é que tem sido o trabalho com ele, agora que ele fez uma grande partida como hoje? Bom, em relação ao Popó, os auxiliares conversaram com ele sobre alguns aspectos que ele podia melhorar, dentre eles isso, de conseguir soltar a bola um pouco mais rápido, quando estiver pressionado. Eu acho que no jogo de hoje também tem a ver com a característica dos zagueiros do Atlético Paranaense, que tem uma postura de preservar um pouco mais a linha, não sair tanto, deixar ele um pouco mais para receber e combinar. E acho que faz parte também do desenvolvimento e amadurecimento dele, né? À medida que os jogos vão passando, ele também vai se sentindo mais confortável. A gente não pode esquecer que, talvez de 2 meses para cá, a vida do Popó, né, deu uma mudança gigantesca, né? E ele é um ser humano, está sujeito, enfim, aos mesmos receios, inseguranças, desejos e tudo que acontece. A gente tem conversado com ele, é um menino bastante humilde, um menino bastante trabalhador, e eu acho que o essencial talvez seja isso, a sequência vai dando para ele essa casca, ele vai se sentindo cada vez mais à vontade, vai percebendo que não existe talvez um bicho-papão onde ele acha que tem, vai melhorando as questões que um novo nível de desafio exige dele, vai, enfim, se desenvolvendo, né? E o outro ponto, o Kevin. O Kevin tem essa característica de ser um jogador bastante propositivo, de ter essa iniciativa de jogo, ele já tinha demonstrado. Eu acho que um jogo que demonstra muito isso foi um jogo que foi ruim para nós, que foi a eliminação no Goiás, mas que talvez o Kevin tenha sido o melhor em campo, porque muitas vezes ele pegou a bola lá atrás, chegou a entrar dentro da área, cruzar, enfim. Ele tem essa característica, mas tem outras coisas que a gente tem tido que trabalhar com ele, tem tido que desenvolver ainda. Para mim, em especial, no momento entre escolher entre ele e o Real, porque as idades são parecidas e o tempo é parecido, eu precisei ter bastante calma, levei em consideração minutagem, sequência de jogos, até as estatísticas e tal. Eu acho que o Kevin nos traz esse ganho por outro lado. Talvez o Léo Realp tenha características que nos ajudam mais em outras coisas, mas eu acho que o Kevin fez um bom jogo, fez um jogo seguro, e aí eu tenho mais uma dor de cabeça agora para quarta-feira. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal.